Olá você, meu caro ouvinte. Eu sou seu host, Rafael Wayne, e ele está aqui de volta. Essa presença aqui nessa tarde, que sempre aparece por aqui, aqui e acolá. Olá, pessoas! Eu sou o Rafa França, do Na Hora a gente junta, e a verdade é que o Rafael não vive sem mim, cara. Ele chega pra mim e fala, você, cara tão bonito, engraçado, inteligente, aparece lá de novo. Aí eu fico sem jeito de dizer não, né, gente? Aí eu tenho que aparecer, pô. Brincadeira, eu amo estar aqui, e eu estou aqui a toda oportunidade que aparecer. Ai. Pera aí, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho aqui, tem que dar uma. Tem que dar um jeitinho aqui no Sutec. Ei, Sutec. Cuidado, Rafa, ele vai levar à morte. Cala a boca aí. Pronto. Continuando, Rafa aqui mais uma vez, juntou aqui na nossa tarde. E agora nós estamos fazendo uma análise um tanto quanto peculiar aqui nos Reviews Retro, né? Vamos estar aqui analisando duas histórias, né? The Edge of Destruction e Marco Polo. Nós temos aqui o primeiro episódio engarrafado da série, né? O que também pode ser considerado como o primeiro filler da série, né? Que é The Edge of Destruction. E nós temos também o episódio histórico que pode dizer, ele dita o padrão, né? Do que a gente vai ver muito dos históricos durante o começo da Era Clássica, né? Mais voltado em figuras históricas muito marcantes e do seu contexto ao redor, e menos em relação a um período histórico específico com monstros ou alienígenas ali no passado. Bem? Cara, o Marco Polo ele é bastante conhecido entre o fandom, né? Tipo, todo mundo fala de Marco Polo, né? Justamente por ser esse arco aí com intrigas e ao mesmo tempo contando a história ali com um personagem tão importante da história mesmo, né? Que depois a gente vai ver o Doutor sempre passando aí, até na Era Nova mesmo, com Charles Dickens e, sei lá, Nicolas Tesla. Então acho bastante interessante como ele pega assim, foda-se, o Doutor estava lá. Exatamente. Muito bem, nós estamos aqui agora com as coordenadas da tarde meio confusas, meio perdido aqui no limbo e tudo mais, esse vórtice temporal, né? É muito semelhante com o que foi feito, com o que aconteceu com o Doutor, com o Ian, com a Bárbara, com a Susan, porque agora estamos à beira da destruição. Rola a intro. À beira da destruição. O primeiro filler de Doctor Who? Seria? Seria. Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre esses dois episódios. Sim. Cadê a galera da maconha? A galera da droga. Droga. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, podemos passar para Marco Polo. Podemos. Marco Polo! Não, brincadeira. Eu queria que os comentários de The Edge of Destruction fossem curtos, mas olha, eu não esperava que fosse tão curto. Mas bora lá, vamos enrolar um pouquinho mais. The Edge of Destruction, eu acho um episódio uma história muito peculiar, porque ele é completamente voltado pra TARDIS, né? E para pensar, a gente, na Era Clássica, mais pra frente, a gente vê mais da TARDIS, a gente vê seus corredores, suas várias salas. Isso acontece bastante durante a Era do Quarto, a Era do Quinto. A gente vê um pouco mais dela durante... um pouco mais de relances dela durante a Era do Sexto, do Sétimo, muito mais. Ela é muito explorada na Era do Quarto e do Quinto, essas várias salas, corredores, mas a primeira vez que a gente vê outros cômodos, outras áreas dela, além daquela sala central, né, onde fica o console, o caçador de falhas, é justamente aqui a beira de destruição, sabe? Um episódio completamente engarrafado. E, cara, é muito legal você ver, tipo... porque a gente ainda tá muito no começo de Doctor Who, e várias coisas que hoje já são muito concretizadas ainda estavam em construção, tá ligado? Então, quando eles falam que vão dormir, eles não têm um quarto, que hoje é muito pensado, né? O fã de Doctor Who tem na cabeça dele que, tipo... Cada companion tem o seu próprio quarto que está lá, imaculado, tá ligado? Depois que ele vai embora, o quarto fica daquele jeito, porque o doutor tem 1 zibilhão de quartos. Mas quando eles falam, não, vamos deitar,
é um cantinho, tá ligado? Que eles puxam umas poltronas e parece que eles dormem todos ali, então ainda não tinha essa coisa da tarde ser infinitamente grande. Ali na história, esse canto, ele serve mais como uma enfermaria do que como quarto, sabe? Do que como um alojamento, sabe? Sim, sim. Mas mesmo assim, se você pensar hoje, ou até mais pra frente da era clássica, a enfermaria seria uma enfermaria, tá ligado? Sim, sim. É interessante notar que, tipo assim, os quartos, eles têm... Esses outros cômodos, eles têm muito essa estética de anos 60, porque, enfim, né, gente, período e orçamento da época também. Mas eles não são tão, pode dizer, tão desafiadores da realidade quanto é a sala principal, né, do console. Tipo, as camas, elas são meio curvas, elas não são tão quanto você esperaria, mas não foge tanto assim, né? E a gente tem eu acho que o elemento mais sci-fi ali que tem mesmo da enfermaria é a máquina de comidas, né? A máquina de comidas, ela aparece ali, né? Inclusive, ela é notificada de que não tem água ali, que tá vazia, mas de alguma forma ela tem água ali. E a gente vai vendo muito essa temática ao longo do episódio, sabe? A TARDIS dando errado em vários aspectos, só que nunca de uma forma tão precisa de aonde que é. E eu acho isso muito interessante que, tipo... A trama vai evoluir de uma forma que a gente retoma o questionamento de... Porra, será que a TARDIS tá viva e tá querendo comunicar a gente de alguma coisa? Sim, eu acho muito legal, tipo, todo esse mistério, né? Porque você vê ali principalmente o doutor acusando o Ian e a Bárbara. E fica muito nisso. Se eu não me engano, a Bárbara até fala, tipo, e se uma outra consciência entrou na TARDIS, né? Então fica muito tipo, beleza, isso aqui é uma falha técnica, eles estão sendo sabotados, o que tá acontecendo, tá ligado? É um negócio que é tão não específico que pode ser qualquer coisa. E vai muito naquela linha que, tipo assim, que até mesmo o Batman já mencionou na série animada dele, em vários dos quadrinhos dele, que, tipo assim, quando você anula todas as possibilidades mais prováveis e tudo mais, a mais estranha, menos óbvia, não importa o quão absurdo ela pode ser, ela tem que ser verdade, sabe? E foi nisso, mais ou menos esse raciocínio que a Bárbara foi, sabe? Sim, até porque a Bárbara tá numa situação onde, tipo, cara, eu tô viajando pelo espaço-tempo com um velho, tá ligado? Que eu não faço a menor ideia de quem seja. A partir daí, tudo é possível, irmão. Eu já vi Homem das Cavernas, já fui perseguida por um bando de saleiro nazista, não sei o que. Uma consciência sem forma entrando na TARDIS? Porra, isso aqui é o de menos. Plausível demais. E eu acho muito interessante porque, tipo, nessa história, a gente tem muito esse jogo de todo mundo tá suspeito, de todo mundo tá sabotando uns contra os outros. E não é o doutor quem desvenda o mistério. Não é nem o Ian também, né? Que também é outro cientista ali na nave. Não, é a Bárbara. Ela que cata as coisas e bota pra funcionar. Ela quem desvenda, né? O grosso do mistério. Sim, eu acho isso muito legal. É muito esperado o doutor principalmente o Ian, porque acho que vocês até comentaram isso em outros reviews, Heitor, porque, tipo assim, o Ian é o doutor que a gente vai conhecer, tá ligado? Se você conheceu o doutor em outra era, você chega aqui e facilmente o Ian é o doutor. Mas... Não sei. E realmente, tipo, é muito esperado, principalmente até por ser uma falha técnica, você espera que o cientista consiga resolver, sabe? E tem até uma hora que o doutor ele chama, né, o Ian pra ajudar ele com as leituras do Lucas de falhas, né? Os dois cientistas ali olhando os equipamentos científicos, tentando dar uma interpretação àquilo. E nenhum dos dois desvenda, né? Quem desvenda é a Bárbara. Sim. Mas muito foda. No caso do Ian ser o doutor, como a gente conhece, eu não iria tão longe assim, né? Ele é mais uma faceta que o doutor aprendeu a desenvolver. No sentido de que, tipo, o Ian, ele foi o primeiro herói do time TARDIS ali, né? Que a gente conhece, né? O doutor, ele não era um herói, ele era só um trouxão com uma caixa azul, sabe? Só um viajante que tava querendo viajar por aí e tudo mais. E na primeira oportunidade de zarpar.
E foi em The Daleks onde o Ian falou assim: ei, você aí, ó, assuma as responsabilidades dos seus BO, sabe? Ele que deu esse fecho no doutor. Tendo que falar isso pra um senhor de idade, velho pra caralho, tá ligado? Sim. É quando você tem que dar esporro no seu avô, sabe? Sim. E aqui tava os dois juntos. E é muito interessante ver que, tipo, em uma história onde todo mundo desconfia de todo mundo, onde a gente vê a Susan, por um momento, pegando uma tesoura, quase matando o Ian. O doutor querendo... Cara, eu queria falar dessa cena. Eu queria muito falar dessa cena porque eu assisti a Era Clássica há alguns anos atrás, acho que 2018 por aí. E eu não tenho tantas memórias assim, eu sou muito ruim de memória. Então, eu tinha uma memória muito vaga da Susan com uma faca, só que é uma tesoura, né? Na minha memória era uma faca, esfaqueando uma poltrona e gritando. E é muito bom ver o contexto dessa cena e saber que o contexto dessa cena é só. Sim. E é só isso. Mas enfim, é uma história onde a gente vê um grupo que começou a viajar por aí. Primeiro porque o doutor ele não queria deixar a Susan realmente ir embora e também ele não queria deixar a idade dela ruir, né? Não só de não ser esposo, mas ele realmente não queria que ela fosse embora, então se pra ela não ir embora, o Ian e a Bárbara tinham que ir com eles, ele falou, levou todo mundo junto, né? E Ian e a Bárbara começaram a viajar contra a vontade deles. Eles tinham acabado de sobreviver um genocídio de nazistas espaciais em Skaro, né? Inclusive, corrigindo minha fake no episódio passado eu falei que o planeta ele não era nomeado por Skaro. Isso aí foi erro meu. Ele é nomeado por Skaro. Eu acho que cometi esse erro porque na versão colorida eles não mencionam por nome Skaro, mas no original eles mencionam. Olha como é o Blue Box, cara. Ele não passa um dia sem dar fake news, mas passa uma semana sem corrigir a fake news. Duas porque a primeira... Duas semanas, Rafael. Olha só o que você está fazendo. Tem criança assistindo, Rafael. Porque 2 semanas atrás, né, no episódio 9, quando eu tava mencionando os nomes principais que apareciam nos créditos, né, na primeira vez que teve a subida de créditos, eu mencionei que a atriz que interpretou a Barbara Wright tinha sido a John Powell. Não foi ela, foi a Jacqueline Hill. Foi um erro meu ali. Enfim, garoteei. Foi moleque. Fui moleque. Enfim, passei fake news, mas passei muitas verdadeiras também. Continuando, a gente vê esse grupo totalmente improvável, que começou a viajar juntos, finalmente se unificando, sabe? Finalmente reconhecendo as forças uns dos outros, as suas capacidades e se importando uns com os outros como um grupo. Tipo assim, porra, a gente tá todo mundo junto aqui agora nessa, sabe? É o que temos agora. A gente tá tentando voltar pra Londres, a gente sabe disso, mas a gente vai ter umas lombadinhas aqui e acolá, né? Vamos tentar se divertir até chegar lá. Sim. Eles ficam mais unidos, né? Eu acho legal. Aquele tipo de trama que cria conflito justamente pra fazer eles começarem a confiar uns nos outros. E até o doutor, a gente vê o doutor sendo esse senhor mais rabugento, assim, que ele gosta de fazer parecer que ele sabe tudo, assim. Então, no final do arco, quando ele tem que pedir desculpas, assim, você vê que ele tá tipo... Ai, cara, eu tenho que pedir desculpa, mas... Tá bom, tudo bem, garoteei, desculpa, Bárbara, você tava certa. E aí ele até faz uma brincadeira, né? Ele fala, tipo, foi a minha razão contra os seus instintos e você venceu. Sim. E a Bárbara, mais no episódio, ela fala que ela reconhece que a teoria dela não é muito lógica, mas, tipo, eles já enfrentaram muitos cenários onde a lógica é a menor coisa a sequer marcar presença, sabe? Então por que seria impossível? Então... Sim. Aqui é a primeira vez que eles começam a relembrar, né? Tipo, porque aqui a gente tem ele falando de Scarrow, de, tipo... Essa é a primeira vez que eles mencionam aventuras passadas. Que não foram muitas, mas sim. Não foram muitas, mas foram. Sim. E a gente tem, né... essa aproximação do doutor com o Ian, com a Bárbara. E, tipo,
A Susan, ela é o coração do doutor, né? E, de novo, né, falando do coração singular, porque nessa história, quando o doutor ele tá todo atordoado, ali desmaiado no chão, quando eles vão conferir as vitais dele, é o coração, que eles sinalizam ali, que eles captam ali os batimentos. Relembrando que nessa época o doutor não tinha 2 corações, mas a Susan, ela servia pro doutor como a correspondente dele com a humanidade, né? Aqui em The Edge of Destruction, ele se permitiu entrar em mais contato com a humanidade e a apreciá-la e a defendê-la, né? Com a sua aproximação com o Ian e com a Bárbara. Sim. Pra mim, o maior destaque é a gente ter um reconhecimento, assim, de que, tipo assim, a TARDIS é viva, sabe? Tipo, ela tava tentando comunicar ao grupo o tempo todo o que tava dando de errado, com uma espécie de código Morse, né? Através dos seus sistemas. E que a TARDIS, ela é tão viva, e ela se preciou tanto a esse grupo, que ela não deveria estar ali presente, ela deveria ter sido desintegrada, só que ela se manteve resiliente pra isso, até eles encontrarem a causa do problema. Sim. Cara, uma coisa que eu gosto muito desse arco é justamente o... Não é exatamente o Technobubble, mas o Technobubble, sabe? E como as coisas eram feitas naquela época, assim, então... A máquina de comida, eu gosto muito das portas fechando, porque você vê que tem uma coisa manual ali pro cenário, né? Você vê que elas estão... Tem um barulho que é constante, só que o fechamento da porta não é constante, porque tem que ser algo mais manual, então elas não fecham juntinhas. Sim. E a resolução do episódio, né, que ele fala... foi uma pequena mola, porque ele não detectou o erro por conta que a mola não estava errada, sabe? Só que ela ficou prendendo ali o botão então ele não destravou o que era pra destravar, sabe? Então eu gosto dessas coisas, tipo, cara, é alta tecnologia, sabe? Feito em 1963, 64, só que mesmo sendo alta tecnologia, pequenas coisas dão defeitozinhos e todas, tá ligado? Esse é o ruim da tecnologia. Você nunca vai saber o porquê que o seu computador tá travando. Pois então, e aqui nesse episódio também, eles, apesar de dá umas ideias de que a TARDIS realmente é viva e o doutor ele começar a reconhecer isso, tipo assim, a TARDIS estava comunicando com eles, o doutor, logo depois, ele trata isso como se fosse uma outra linguagem de comunicação, no sentido de uma coisa muito mais de computadores, sabe? Uma linguagem de computadores, e ele percebe isso como uma comunicação de máquina, sabe? Alguma coisa pré-programada, não necessariamente como uma coisa ciente, né? E logo depois eles mencionam que o foco de poder dela estava abaixo da coluna do rotor, né? Que seria a fonte de energia dela. E mais pra frente depois isso é mais desenvolvido e na verdade fala não, a fonte de poder da TARDIS é o olho da harmonia, não sei o que. E aí, até mesmo na era moderna, isso é meio... não é meio que um consenso, né? Porque na era do Russell, ele trata como o coração da TARDIS estando ali presente na sala de controle, né, ali dentro do console. Enquanto o Moffat, ele traz de volta a ideia do olho da harmonia e ele recontextualiza o olho da harmonia para, ao invés de ser uma sala com uma câmara no solo, ele trata como se fosse uma supernova, né, prestes a virar um buraco negro congelado no tempo, né, abastecendo a TARDIS. Sim, a TARDIS... Não tem exatamente um consenso de como ela funciona, né? A gente vê bastante isso, tipo... Até quando a gente vê os doutores consertando a TARDIS, né? Às vezes parece que o lado exterior é realmente só uma camada, mas às vezes, de vez em quando, a gente vê, por exemplo, a doutora consertando... Ela indo no mecânico pra consertar a parte de fora, tá ligado? Ela puxa um monte de cabo de dentro. Eu amo essa cena. Então, não existe um consenso de como a TARDIS funciona, né? Existe um semi-consenso do olho da harmonia, mas, tipo assim, não é tão firme, sabe? Não é tão firme. Tipo, o Russell, ele trouxe a ideia do coração da TARDIS, mas ele não contradiz o olho da harmonia, mas ele também não aprofunda, sabe? Não dá pra dizer que... Daria até pra dizer que os dois são a mesma coisa, mas os dois coexistem, talvez. Enfim, cada um serve a sua história. Por aí. E eu acho... Não sei, mas eu fiquei um pouco frustrado, sabe? Que no fim das contas, tudo tá acontecendo por conta de uma bolinha que deu errado, sabe? Eu teria apreciado melhor se a resolução do episódio fosse o doutor reconhecendo a TARDIS como
como um ser vivo, assim, sabe? Propriamente dito, ao invés de tentar dar uma outra explicação pra isso. E no fim das contas ser só um botãozinho, né? O botão de retorno rápido tá falhando e tá causando tudo aquilo. Sei lá, eu achei que a ideia. Não, eu achei que a ideia. E o eu problema- entendo. Continue. Eu achei que foi um problema tão interessante e tudo mais, pra no final a resolução, tipo. Só isso, sabe? Tipo, a melhor forma que eu posso comparar é como se fosse o 73 jardas da época, sabe? Só que Sei. a resolução não compensa toda a jornada. Eu entendo, eu acho realmente meio frustrante a resolução, mas eu acho que essa parte que você falou das tardes ser viva, eu acho que é muito, talvez, a gente como fãs de Doctor Who em 2024, tá ligado? Meio que já tendo essa ideia da tardes viva, porque eu não senti tanto isso que você disse, deles quererem fazer a tarde, tipo, mencionarem pela primeira vez a Tardes Viva. Me pareceu mais uma daquelas coisas, porque durante o episódio eles vão sugerindo muitas coisas, né? Sim. Eles vão sugerindo uma consciência, vão sugerindo... E aí, me pareceu que jogaram essa da tarde ser viva meio que pra ser mais uma dessas coisas, e no final realmente, não, a Tardes não é viva, gente, é só um computador, e aí esse lance da tarde ser um organismo vivo, ele só foi realmente introduzido mais pra frente em Doctor Who, tá ligado? Talvez até usando realmente esse episódio como uma inspiração, mas eu não sinto que aqui, em End of Destruction, eles estão querendo fazer isso. Eu bati nessa tecla porque em Unearthly Child, quando a Bárbara ela encosta a mão dela na porta da TARDIS, ela sente umas vibrações, né? Ela sente umas vibrações, ela escuta um pouquinho do barulho dela e ela fala, nossa, é como se estivesse viva. Então, desde lá já cato isso de, tipo, dessa sugestão de... Sim. Dela ser muito mais do que uma coisa inanimada, sabe? É que eu acho que durante muito tempo fica... É que também, eu acho que a era clássica, principalmente a era do primeiro e do segundo, ele não só tá construindo coisas, assim, tipo, meio que ao mesmo tempo que tá acontecendo, né? Mas ele também apenas sugere, sabe? Muitas vezes, às vezes ele vai fazendo as coisas bem devagarzinho. E me parece muito isso, tipo, parece que é uma ideia, mas que eles não têm exatamente certeza, tipo... Ele só jogou no sentido, tipo, cara, pode ser uma boa ideia, mas pode não ser também. Deixa no ar que um dia a gente faz alguma coisa com isso. Até porque também Doctor Who não era um nome grande na época, né? Não era um nome relevante, era um novato na TV, então... Sim. Então, talvez tenha pensado nisso, de tipo assim, jogar aqui umas ideias aqui pra chegar, mas se não for pra frente, beleza, sabe? Pode ser isso. Sim, é o que muita série faz na sua primeira temporada, né? Sim. E logo depois disso, né, logo depois da resolução, o doutor ele configura, né, de novo, né, as coordenadas da TARDIS para Londres 63, aí tipo assim, vai dar certo dessa vez? E a gente lá sabe, vamos lá vamos nós. O Ian até fala assim, você sabe pilotar isso? Aí o doutor ele fica tipo assim, tu não sabe qual que é a viagem, cara, tu sabe que não. Exatamente. E eles vão, né? E agora, né, a nossa TARDIS, ela está aqui, né, acompanhando a jornada do doutor e materializamos e abrindo aqui as portas da TARDIS, nós vemos aqui um cenário completamente gelado, montanhoso, né? É o Tibete, são os Andes, é o Himalaia, não sabemos. O que sabemos é que tem uma pegada de gigante em frente à TARDIS. E Marco Polo já começa... Exatamente. Doctor Who introduzindo o clickbait. Pois é, Marco Polo já começa desse jeitinho, né? Eu acho muito bacana que a gente tem no final de Edge of Destruction, pra começar de Marco Polo, uma conexão mais profunda, né, do Doutor com a Bárbara e com o Ian, né? E a gente vê aqui talvez o surgimento de uma piada interna, que a gente vê o primeiro Doutor ele errando o nome do Ian, né? Nessas duas histórias seguidas. Ele... em Age of Destruction ele erra pra o quê? Chowdhury ou uma coisa assim. E agora em Marco Polo ele erra pra Charlton, né? Sim, eu gosto muito que ele erra quando ele vai apresentar, tá ligado? Ele tá lá conversando com, acho que com o Marco Polo mesmo. E aí, não, aqui ó,
minha neta, Susan, minha amiga aqui, ó, Barbara Wright, e o meu amigo Ian Charlton. E aí o Ian fica tipo, Chesterton. Ian Chesterton. Ele, na verdade, ele nem fala Ian, né? Ele fala assim, meu amigo Charlton. E aí o Ian, Chesterton. Ele apresenta pelo sobrenome, verdade. Chesterton. Ian Chesterton. Isso virou uma coisa recorrente na Era Clássica, né? Claro, isso não era intencional na Era Clássica. Era o Hartnell literalmente errando as falas dele, né? Coisa que a gente já notava desde The Daleks, né? Dele, ao invés de falar drogas, ele falava luvas. Mas... Porra, mano. Isso é que é mais engraçado? Não, eu sei, eu vi o outro podcast, cara. E o mais engraçado é que muitas encarnações depois, então ele passou a carregar luvas com ele. Sim, cara, é muito bom isso. Eu acho muito bom que, tipo, só manteve, tá ligado? No final. Eu acho que, cara, o tanto que esse senhor deve ter dado de trabalho pro pessoal da produção, tá ligado? Sim. Eu acho uma coisa muito... E, detalhe, talvez isso tenha sido a inspiração do quarto senil, porque o quarto, ele errava pra caramba os nomes dos companions, sabe? E tinha vezes que ele tava falando sozinho, tinha vezes que ele chamava um companion pelo nome do outro. Sim. Caraca, é verdade. Mas, o doutor já não... Doutor não batendo bem desde 1963. Exato. Mas continuando... nós temos aqui, né, eles nesse cenário gelado e depois eles são abordados por um guerreiro, né, o Tenaga. Não, eles conhecem o Tenaga depois, né? Ou é já aí no começo? Eu acho que é depois. É depois. Mas eles já são abordados por uma equipe, né, por um grupo que faz parte do grupo do Marco Polo, né? Dessa expedição do Marco Polo. Eles ingressam nesse grupo do Marco Polo porque a TARDIS vira um objeto de valor. Ela é vista como uma caravana, mas uma caravana muito esquisita porque ela não tem rodas, né? E aí e isso começam a serviços como feiticeiros, como magos, como pessoas perigosas, né? Além de serem... porque eles dizem que voa. Exato. E aí fica toda hora, cuidado aí com os estranhos, cuidado com eles são feiticeiros, são magos, vêm de terras estranhas que nunca ouvimos falar, não sei o que. E tem toda essa trama de vai e volta, em quem que você pode confiar e quem você não pode confiar, né? E essa total suspeita em cima dele direto. E toda vez que o Marco Polo... ele inclina mais pro lado do doutor e da trupe dele. Aí fica nessa, você tá sob as influências deles. Será que eles estão fazendo nenhum feitiço? Cuidado, hein? Cuidado. A verdade mesmo é que o Marco Polo, assim... Não tive aula de Marco Polo na minha escola. Não sei, talvez o cara seja de boa. Mas o Marco Polo do Doctor Who, ele é um otário e um cuzão. Essa é a verdade. Porque o cara, ele olha a carroça dos outros e fala, foda-se, é minha. Vou dar pro Khan. Esqueci o nome do cara. Kublai Khan. Kublai Khan? Na pronúncia Kublai Khan. Na pronúncia do episódio eles falam Kublai Khan, mas na legenda em português tá Kublai Khan. Vamos pela pronúncia então. O Kublai Khan, vou dar pro Kublai Khan. E aí tá lá o Tenaga. Conspirando várias vezes contra ele. E aí ele não tá nem aí. E aí toda vez que ele tá chegando perto de se aproximar do doutor, vem lá o diabinho e fala: olha só, eles são feiticeiros. Essa carruagem voa. Que carruagem que voa? Nenhuma carruagem voa. E aí, então assim, otário. Eu gosto muito, aliás, que ele pergunta se eles são budistas, né? Porque ele fala que os budistas fizeram as taças levitarem, né? Sim, e isso vira uma coisa recorrente do Marco Polo, né? Aqui, o protagonista da história é o Marco Polo, né? Não só por carregar o nome do arco, mas, por exemplo, muito do que a história é contada gira em torno de envolver o Marco Polo, né? Toda hora o Ian, o doutor, querendo conversar com o Marco Polo sobre... Ei, libera aí minha caravana, vai, a gente só quer voltar pra casa. E o Tenaga no ouvido do Marco Polo também falando, ei, não escutar eles não, sabe? E aí... E direto a gente vê narrações do Marco Polo com o diário dele, né? Mostrando os trajetos que eles vão fazendo. Sim, eu gosto muito dessas partes, assim. Eu não sei se aí
me faltaria uma pesquisa disso foi tipo se isso foi realmente um circuito que o Marco Polo fez na vida real, e aí ele estava sendo representado em Doctor Who, só que com o pessoal do Doctor Who, né? Mas eu gosto muito quando todo o começo e do episódio ele vai contando, assim, aí você vai vendo o mapa por onde eles passaram, e ele vai falando que passou por tal lugar, e passou tantos dias, e gastou tanto de água, e depois eles precisam de mais água. Sim. E a gente tem também no meio dessa trama, né, a introdução de uma jovem, né, a Pink Cho. E ela tem uma conexão ela tem uma conexão instantânea com a Susan desde o começo, desde que elas são introduzidas. E a gente vê um choque de realidades, né? Enquanto a Susan, ela é garota de dois mundos, né? Ela não tem... É uma nômade, ela constantemente fica viajando de um canto para o outro. A Pink Cho não, ela veio de um canto e desde o começo ela já tinha a trajetória da vida dela já designada, né? Que foi o casamento arranjado que fizeram para ela, desde que ela era muito nova. E aí vem a parte ainda mais polêmica dessa trajetória da Pink Cho, porque o casamento arranjado que fizeram para ela não foi com alguém correspondente da idade dela. A Pink Cho tem só 16 anos, mas foi com um homem de 75 anos. Cara, 75 anos, qual é a data mesmo? É 1200? 1289. Cara, se o cara tinha 75 anos nessa época, você sabe que é rico. Porque ninguém vive tanto nessa época. Sim. E aí é aquilo, né? Tipo, ela era a esposa dele, mas ela era a esposa dele número qual, sabe? Devia ser um cara com a em, sabe? E me parece que é uma coisa que aconteceu durante muito tempo da história do tipo, pô, filha, você tem que casar, sabe? Então fica meio implícito, assim, que ela foi meio que vendida pelos pais dela, sabe? E detalhe, ela veio de uma família de nobres, né? E o cara com quem ela tava casando era uma grande figura, assim, né? Pra política da época. Sim, ela diz que quando a Susan pergunta, né, porque ela fala, vou casar, e ela, nossa, mas quantos você tem? 16, não sei o quê. E ela fala, mas o seu noivo é bonito? E ela fala, eu só sei duas coisas. Uma é que ele é muito importante, outra é que ele tem 75 anos. E direto, a Susan, ela fica, como posso dizer, inquieta em relação a isso, e ela entra em conflitos, né, com o Marco Polo, com a Bárbara, com o Ian, com o Doutor sobre isso, sobre tentar tirar a Pink Cho dessa realidade. Mas, tipo, por mais que seja um grande choque, é uma coisa que, tipo assim, é uma cultura alheia deles, sabe? Eles vêm de uma outra perspectiva, vêm de uma outra carga e de um outro tempo. Então, por mais que pra gente, pro nosso ponto de vista, seja uma coisa muito absurda, a gente estaria, pode dizer, extravasando os nossos valores, o nosso entendimento cultural, que não necessariamente como pode dizer, é uma verdade absoluta, sabe? O certo e o errado é uma linha muito tênue e varia muito de cultura para cultura, sabe? Então, o que pra gente é um absurdo, pra eles é normal. Sim, sim. E tem muito disso. E eu gostaria... a gente pode até pensar nisso do tipo... que agora eu pensei sobre isso, você falou sobre o certo e errado, porque a gente pode até pensar nisso sobre... Mais pro final do arco, né, o Kubla Khan, ele fala do Marco Polo, por que você não invocou nossas leis? E o Marco Polo fala, isso não seria justo. E até o fato dele pegar a Tardes, né, ele fala, não, eu tô pegando pro Kubla Khan. Então, pra eles, tipo, um cara nobre pegar algo que é dele sem dar nada em troca pro líder supremo é justo, sabe? Uhum. E o Marco Polo, ele faz isso pra ter um meio de liberdade, né? Porque desde... Ele comenta, né? Aí vem uma parte do episódio da história que realmente me incomodou. Que com certeza pra época é uma coisa... Poderia ter sido uma coisa normal, mas se fosse feito nos dias de hoje, ele me incomodar ainda mais. Que era, no caso, quando o Marco Polo ele vai contar sobre a história de vida dele, sabe, tudo ao redor pausa, todo mundo fica ali sentadinho, não sei o quê. Aí o Marco Polo, ele fica fazendo como se fosse uma autobiografia dele,
Sabe? Tipo, eu com tantos anos de idade fiz tal coisa, né? Eu com tantos anos eu saí com meu tio de Veneza e eu fui pra tal canto no ano tal, 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 tal. Tipo, gente, ninguém fala assim, sabe? É que vai ter prova na segunda, Rafa. É que vai. Não, mas eu também me incomodou um pouco isso, cara. Me pareceu muito. Até por conta de ser um episódio histórico, eu não gosto muito quando faz isso, não só Doctor Who, assim, séries no geral, quando estão contando história do tipo. Esse é, sei lá, Dom Pedro I. E aí ele declarou a independência, gente, não sei o quê, e papapá, e fez aquilo, depois fez aquilo outro. Pô, tá ligado? Deixa a história contar, sabe? É meio estranho, tipo. Cara, se você quer contar a história assim, então conta a história assim, tá ligado? Não é essa história que você tá contando. E isso é um problema maior, porque é um arco, Marco Polo é um arco de 7 episódios. Para padrões da Era Clássica como um todo, e eu tô aqui me referindo a 26 anos de história de Era Clássica, 7 episódios em um arco não é pouca coisa, é muita coisa. Era mais ou menos o padrão da época do primeiro e do segundo Doutor, e até um meado da Era Terceiro, mas, tipo assim, o grosso da Era Clássica é 4 episódios por arco. Às vezes, se dão 3, sabe? Esse é o grosso da Clássica. Então... Cara, quatro episódios é o que precisa, tá ligado? Não precisa de mais disso. E eu diria que poderia até ser mais do que Marco Polo precisava. Mas 7 episódios aqui, você sente o peso. É uma história mais sobre a jornada do que o ponto final, mas mesmo assim a jornada ela parece ter muita barriga, sabe? Muito... a gente... Tal dia, tal, a gente caminhou tantos quilômetros e a gente fez uma parada tal. Eu não importaria tanto com isso se as reviravoltas da história não se repetissem, porque é direto o Doutor, Ian, Bárbara e Susan conquistando a confiança do Marco Polo de alguma forma, e aí vem uma situação, eles acabam se aproveitando, tentam pegar de novo a Targes e não conseguem. Enquanto isso tá o Tenaga sempre agindo nas sombras, eles vão nesse jogo de gato e rato, sabe? Um vai descobrindo o outro, não sei o que, e fica nessa ladainha por 7 episódios, sabe? Cansa. Sim. O que mais me incomodou foi justamente a parte do Tenaga, tá ligado? Porque todo episódio era tipo... mas esse Tenaga aí, ele é meio estranho, né, Marco Polo? Aí o Marco Polo, não, eu confio nele, eu confio a minha vida a ele. E aí, tipo, vai pro Oasis, Tenaga. Aí o Tenaga chega no Oasis, tá aqui a sua água, Marco Polo, aí ele vira. Aí tá na caverna, vamos matar ela, só que... E aí, tipo, tem até uma cena, assim, no meio do arco, que a Pink Cho vai pro Marco Polo, tipo, acusar o Tenaga, e ela fala... Mas ele não entrou na caverna. Se ele diz que não entrou na caverna antes, como é que ele sabia que tinha um corredor ali onde ele não chegou? E aí o Marco Polo fala, essa é a sua acusação? Me poupa, vai, isso aí é muito sério, você não pode ficar acusando as pessoas assim. Então fica, tipo, toda hora um vai, não vai. E eu acho que até uma coisa que a gente tava conversando no off, Rafa, do tipo, porque as 6 primeiras temporadas, né, elas são a malhação, realmente. Elas não têm uma pausa. Sim. Ela passava o ano inteiro. Então, era aquela coisa do tipo, cara, tipo, semana que vem a gente tá aí de novo. Então, arcos maiores, eles são bons porque você precisa de uma única história. E mesmo que você tenha que encher essa história, é bom porque é uma única história, né? E aí isso até me lembrou, eu vou entrar numa tangente um pouco louca, assim, que ninguém esperaria, mas isso me lembrou Pokémon. Porque em Pokémon Jornadas, a temporada Jornadas, em alguns episódios, teve episódios que, em vez de ser uma única história de 24 minutos, eram 2 histórias curtinhas de 12 minutos, e todo mundo gostou muito, só que teve muito pouco, né? Em 3 anos, dá pra contar nos dedos quantas vezes teve, porque a produção começou a falar que, tipo, era muito legal, todo mundo gostava, era muito bom, só que era muito difícil fazer, porque quando a gente decidia fazer um episódio com 2 histórias, a gente tinha que pensar por muito tempo. É muito mais fácil, tá ligado? Pros roteiristas e até pra produção mesmo, do que você fazer arcos de 4 episódios durante um ano inteiro. Sim. E na primeira temporada do Primeiro Doutor,
são pouquíssimos os arcos que não tem 6 episódios. Eu, de cabeça, agora, eu só me lembro de 2 que não tem 6 episódios, que são justamente Unearthly Child, o primeiro, e The Edge of Destruction, sabe? Unearthly Child, ele é basicamente o básico de Doctor Who, e já introduz o conceito... E até o The End of Destruction. Pois é, The Edge of Destruction tem muitas histórias por aí de que ele foi feito de última hora para preencher um slot de tempo, assim, logo depois de The Daleks, porque Marco Polo não estava pronto ainda. Mas enfim... Sim, e dá pra ver muito isso, porque, tipo, até o que a gente falou sobre... a resolução dele não dá tanto assim pra toda a história, né? Porque parece que realmente ele foi sendo escrito enquanto ele era produzido, sabe? Do tipo, eles criaram um problema e não pensaram no final do problema, só pensaram quando foram produzir mesmo, e até o fato de, tipo, ser algo mais contido. E não tinha nenhum set novo ali no episódio também, era tudo set que já existia antes pra Tardes. Mas continuando, Marco Polo fica direto nesse vai e vem, sabe? E fica voltando pra um status quo direto. Isso só vai mudar de verdade nos 2 últimos episódios, né? E é interessante na trajetória de Marco Polo, porque eu tenho certeza absoluta que não foi a intenção da produção, porém, eu sinto uma química sáfica entre a Ping Cho e a Susan Foreman. Eu sinto um cheiro de couro. Principalmente pela história da Ping Cho, né? Porque, tipo... Cara, é muito aquela história, tipo... ela é prometida pra outra pessoa, mas eu sei que ela não ama ele de verdade e eu preciso salvá-la, sabe? É uma historinha muito... Muito o herói e a princesa, tá ligado? A Susan é o cavaleiro da Ping Cho. Sim. E aí, e também muito do contraste delas, né? A Ping Cho, a humana adolescente que já teve toda a vida tracejada, já, assim, quando ela sequer nasceu direito. Cara! Enquanto isso, a Susan é um completo oposto, sabe? A extraterrestre que tá se conectando com a humanidade, mas o mundo dela é todo o tempo e o espaço, sabe? É uma nômade, né? E a gente tem esse choque de realidades entre as duas e ao mesmo tempo E detalhe, a Susan, ela fica usando direto umas gírias, uns maneirismos, e a Pink Cho perguntando, tá, mas o que é isso? O que isso quer dizer? Não sei o que. Nossa, suas gírias são tão estranhas, sabe? É direto esse choque. Rafa! Acabei de explodir minha cabeça. Rogue, cara. A Ruby e a menina, se a menina não fosse um alienígena, é essa a história, Rafa. É verdade. Nossa. Cara, é sem tirar nem pôr. Até o fato que tu acabou de falar, que ela fica usando gírias e maneirismos, tá tudo ali, cara. É verdade. Olha aí. Ai. Enfim, e elas ficam direto nesse choque de realidades, de tempos e tudo mais. São figuras tão diferentes que elas não deveriam conseguir se comunicar, mas de alguma forma elas se comunicam e formam um laço muito interessante. Uma se importa muito com a outra, uma procura a outra, né? Tanto é que ambas com desespero, né? Procurando pela outra quando tem a tempestade de areia e tudo mais, né? Então, tipo, é a segunda vez que eu assisto essa história. A primeira vez que eu assisti ela foi por volta de 2016, 2018. Mas essa história pra mim ganhou muito mais camadas agora, tendo essa leitura, né? De um romance que nunca se concretizou, da Susan com a Pink Cho. Se concretizou nos nossos corações. Sim. E direto, né? Falam assim, você tava com a Susan? Aquela estrangeira, não sei o que, cheia de ideias, que era, tá te contaminando, hein? Não sei o que. Ou então, tá se deixando influenciar pela Susan, hein? O Marco Polo, ele querendo usar Tardes como um mecanismo de barganha pra conseguir voltar pra Veneza, né? Que era o sonho dele. E aí quando o doutor, ele escuta isso, ele... Como é, amigo? Cara, sim, e ele, tadinho do doutor, cara, ele fica sem reação. Não, aí é fake sua, ele tem reação, ele fica muito expressivo com reação. Ele
ele quase pega a bengala pra atacar em cima do Marco Polo. E aí, quando o Marco Polo termina de fazer como pode dizer, a defesa, né, do seu memorial, quando ele termina de fazer a apresentação do seu memorial na frente de todo mundo, e todo mundo sai da sala, fica lá o doutor, Ian, Bárbara e Susan, aí o doutor, ele começa a cascar, a rachar o bico de rir. Ele fica rindo, e aí todo mundo, doutor, ele falou sério, ele... Rafa. Eu sei que ele falou sério. E aí falou assim, tá, mas como é que você vai recortar? Eu não faço ideia. O doutor coringou. O doutor coringou, cara. Ai. A primeira coringada a gente nunca esquece. Não. A gente não esquece. Eu lembro que mais pra frente, na hora do primeiro doutor, tem um momento muito bizarro onde a tela ela fica meio que em negativo, a gente vê a cara do Hartnell dando um sorrisão, só que a cara dele é negativa, não sei o que. E essa imagem que eu tinha do doutor rindo pra caralho me assustava. Mas eu não lembrava dele coringando aqui em Marco Polo. Não lembrava. O que mais? A cara do Hartnell negativo faz você se esconder atrás do sofá? Sim, essa sim. O que mais? A gente tem mais pra frente eles conseguindo pegar a TARDIS, entrar na TARDIS. Já perdi a conta de quantas vezes que isso aconteceu no episódio. Mas eles estavam prestes a decolar. Só que a Susan não tava ali na nave. E aí o Ian se lembrou, puta vida, ela foi falar com a Pink Show, foi se despedir. Não, cara, ela tava com a namoradinha dela. Pois é, aí o Ian ficou tipo assim, puta vida, a Susan foi se despedir da Pink Show. Aí o doutor, é o quê? Como assim? Ai. Que despedida demorada, hein? Ai. Pra você ver, né? O doutor, ele conhece tão bem sua neta, mas ele não conseguiu sentir o cheirinho de couro. Não conseguiu, cara. Não sentiu. Eu gosto muito da relação da Susan com a Pink Show, mas... E aí, no meio disso, a gente tem o Tenaga, né? Raptando a Pink Show. Mas, enfim. E no fim das contas, o Marco Polo consegue levar a TARDIS lá pro Kubla Khan. E aí... Tem uma cena que eu acho muito digna de Monty Python, que a gente finalmente conhece o Kubla Khan. Cara, tinha que ter mais do sexto episódio. Sim. Tinha que ter mais do sexto episódio. Eu queria que o sexto episódio fosse metade da história. Sim. A gente finalmente conhece, Caraca, né? É muito bom, viado. É muito... Os velhos... Nossa, os velhos ficando amigo porque é velho. Me identifiquei. Ficaram amigos por conta da hipocondria. Enfim, eu gosto muito dessa cena. Sim. Porque é uma cena muito digna do Monty Python. Tipo, a gente finalmente vai conhecer o Kubla Khan, né? A gente chega no palácio dele e tudo mais, no seu saguão. E aí, todo mundo... aí falam assim aí o Kubla Khan chega e aí fala assim, você pela honra de Kubla Khan, não sei o que, tem que beijar sua testa com o chão 3 vezes, que aí eu tô, não vou, bate bengala, não vou. Aí, como ousa fazer isso, não sei o que, aí o Kubla Khan vai lá, senta, todo mundo se ajoelha perante o Kubla Khan, e aí todo mundo se ajoelha, só que o doutor fica de pé, e aí depois o doutor resiliente, ele começa a ajoelhar e ele trava. Ele trava. Aí o Kubla Khan, que blasfêmia, que é isso? Aí o doutor, as costas travaram. Ai, cara. As costas travaram. Eu gosto muito dele. Você está sendo impertinente. Eu não tô sendo impertinente porra nenhuma. Eu não consigo me curvar aqui, ó. E aí depois ele fala, todo mundo de pé. E o doutor ele não consegue ficar de pé. Aí ele, nossa, que absurdo, que blasfêmia. Eu tô, não, as minhas costas que travaram, porra. Pegou flex aí? Ai. E aí... E eles começam a ficar amigos por conta de hipocondria, sabe? Por conta de serem 2 velhos. E aí chega um momento que os 2 começam a jogar, a fazer joguinho. E aí o Dudu ele aposta tarde, assim, joguinho. Ai. Cara, eu acho muito bom, porque assim, ele já tinha perdido, tá ligado? Sim. Então, a partir do momento que você já perdeu, você aportar essa coisa é muito vantajoso. Sim. E no fim das contas ele perde, né, o jogo?
Perde. E se eu não me engano, acho que foi uma das únicas que ele perdeu, porque ele já tinha ganhado outra coisa, não é? Ele tava ganhando, se eu não me engano. E aí ele fala, tipo, ah não, agora eu aposto tudo. E aí se tu. Se. Mas se eu ganhar, eu quero a Tardes. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô Kubakan pensando... fica meio relutante, né? Ele fala, tipo, não, acabei de ganhar esse presente aqui, pô, nem usei ainda, tá 0 km. Eu te dou uma ilha. Eu tô achando muito que o doutor, ele deixou o Kubakan ganhar, né? Pelo menos uma. Porque, tipo... É aquela coisa, né? São estrangeiros, estão ali no templo do Kubakan, né? Que era o homem mais poderoso do mundo, né? Ali. E ali ficaria muito mal pro Kubakan toda hora perder pro doutor, sabe? Mesmo que eles estivessem num clima amistoso e tudo mais, né? Uma amizade recém-feita, ia ser muito... Ia pegar muito mal pra imagem dele, sabe? Toda hora ficar perdendo pra um estrangeiro ali no joguinho. No jogo preferido dele, né? Então, eu acho que o doutor, ele deixou o Kubakan pensar que ganhou, né? A Tardes, que ele sabia que era muito, muito valor pro doutor, né? E a Tardes, ela foi vendida pelo Tenaga pra um comerciante. E o doutor, ele ganhou como um prêmio de consolação moeda da economia local ali, né? Então talvez o doutor já estava pensando em comprar a Tardes de volta, sabe? Sim, ele fala que ganhou um prêmio de consolação, né? Sim. Nossa, faz sentido, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido, sim. Até porque, sei lá, ele só tinha que manter a Tardes à vista, né? Porque ele é o único que sabe mexer na... Sabe muito, entre aspas, né? Mas... Ficou oscilando, tipo assim, ele é o que sabe pilotar a Tardes, e depois, nossa, ele não sabe pilotar nada. Então, exatamente. Mas então, fica muito nessa, tipo, só o doutor sabe mexer nisso aí, então, tipo... Sei lá, provavelmente ninguém ia sair do lugar com ela, não. Não iria. E mais cedo, quando não sei se é o Tenaga ou se é o Marco Polo, eu acho que é o Tenaga. Quando o Tenaga, ele pega a chave da Tardes, o doutor, ele fala, vai lá, vai, abre ali, coloca ali na fechadura da Tardes, vai, tenta abrir ali, ela vai se desintegrar, tem um jeitinho ali. Cara, agora, falando da perspectiva de um Ruby veterano, ia porra nenhuma, cara, aquilo ali é moblefe, mentiroso. Maior caloteiro, tá ligado? Exato. Calote. O calote funcionou, pelo menos, né? Não entraram na Tardes, mas porra. Funcionou. Porra. Mas ele se aproveitou, porque o Tenaga já tava... Nossa, eles são feiticeiros. Qualquer coisa que ele falasse ia funcionar, tá ligado? Sim, então, sim. Quando você fala uma coisa com muita convicção, as pessoas acreditam. Aí eu fico pensando, e se o primeiro doutor tivesse ali uma chave de fenda sônica? Pronto, ali ele ia pagar muito de feiticeiro. Nossa, ia mesmo. Ia. A varinha mágica. Exato. Delícia. Exato. Que mais? O Marco Polo... A conversa do Ian com o Marco Polo. Pois então, o Marco Polo, ele até simpatiza com o doutor, com o Ian, com a Bárbara, com a Susan. Só que, tipo assim, o Marco Polo, ele tá ali viajando pela Ásia, né? Mais precisamente pela China, e com o Império Mongol, há muito tempo, sabe? Desde que ele era moleque. E aí, ele tá querendo sair, ele tá querendo voltar pra casa dele, tá querendo ir pra Veneza. E ele solidariza quando tô com o Ian, mas ele percebe que a única forma dele retornar pra Veneza é oferecendo algo que fosse tão grande ou até superior a tudo que ele aprendeu que existe ali nessas viagens dele, né? Que ele foi justamente a Tarde, sabe? A coisa que desafia tudo, até mesmo para as coisas que ele conheceu ali. E por isso que ele queria trazer de presente pro Kubakan, né? Uma coisa que fosse tão deslumbrante que o Kubakan nunca pensou que fosse possível. E aí o Marco Polo, ele até chega a comentar que, beleza, vocês vão junto comigo pra Veneza, e aí de lá eu arranjo transporte pra vocês, pra voltarem pra casa de vocês, seja lá onde que seja. Aí eu ia falando, mas não dá pra chegar de navio? Ele, como assim não dá pra chegar de navio, não sei o quê.
E aí o Ian, ele fala que por mais difícil que seja de acreditar, a TARDIS ela não é só uma carruagem que voa, né? Ela viaja pelo tempo e pelo espaço. Ele comenta, né, que a Santa Inquisição para ele foi há 700 anos atrás, aí o Marco Polo, besteira, foi 25 anos, sabe? E aí o Sim, e aí o Ian eu fala, gosto muito de como o Marco Polo, ele, tipo, ele entende a viagem no tempo, sabe? Porque acho que até pra época que saiu a série e tudo mais, tipo, pô, viagem no tempo, você fala, todo mundo já entende, tá ligado? sim. Agora o Marco Polo, ele vai usando meio que os termos dele, tipo, então ela viaja pro amanhã e pro ontem, sabe? O Marco Um Polo, ele negócio fica com mais uma fala muito arcaico, poeta. assim, de menos técnico de se mencionar viagem no tempo. E tipo, o Marco Polo, ele chega a mencionar, nessas minhas viagens por aqui na Ásia, eu vi muitas coisas que eu pensei que nunca fossem possíveis, né? Eu vi uma pedra que consegue fazer fogo, né? Aí eu ia, o carvão, né? Eu vi peixes que voam, não sei o que. Drarara. Aí a gente pensa, porra, é isso, vai, vai, vai. Aí ele fala, mas viagem no tempo é uma baboseira. Cara, é que eu tenho que dar razão pro Marco Polo. Porque todo mundo tem. Cara, todo mundo tem seu limite, tá ligado? Pô, não, beleza. A pedra queima, ok. Agora, porra, parceiro, tu tá falando que viaja no tempo? Irmão, conta outra, tá ligado? É até algo que eu. É até algo que eu falei no meu. Na hora a gente critica de Invencível. Que eu tava falando sobre o Cecil, que ele é o chefão da porra toda e conversa com todos os trabalhadores. Aí eu falei, pô, não, ok, super-herói, vai, alienígena, ok. Agora, chefe trabalhar, irmão, conta outra, né? Sim. Mas é muito engraçado esse momento, porque, tipo, o Marco Polo, ele fala com... Ele fica com... Ele fala com um certo teor poético, né, essa fala dele sobre as viagens dele e tudo mais, a forma como ele compreendeu a viagem no tempo, não sei o quê. Aí ele fica com um brilho nos olhos, e aí o Marco Polo finalmente fala assim, porra, viagem no tempo? Vem com o meu irmão. E essa cena fica ainda mais engraçada porque esse arco, ele está perdido. Ele recentemente foi animado, né, mas no geral ele está perdido. Então, para qualquer um que for assistir hoje ele... vai ser um show de slides. E ouvir esse áudio com um show de slides. É muito bom, cara. Cara, eu tenho que. Já que você já mencionou o show de slides, eu tenho que mencionar que eu acho que foi feito um ótimo trabalho, assim, tá ligado? Pra dramaturgia da coisa. Uhum. Porque eles tinham muito pouco recurso, eles só tinham algumas fotos, tá ligado? E você percebe em vários momentos do arco que ele mexe a câmera pela foto, sabe? Às vezes dá um zoom dramático no rosto de alguém que tá paralisado. Nossa! Sim. Mano, incrível, incrível. Pois durante a Era Clássica, a BBC ela não tinha uma preocupação tão grande em relação a arquivar as histórias, né? Doctor Who não era tão importante na época quanto é hoje. E eles não tinham essa falta de zelo, melhor dizendo, essa falta de preocupação com o futuro, não só com o Doctor Who, mas com muitas produções da época. E aí eles pegavam os arquivos, né, que estavam gravados em filme, e queimavam para liberar espaço, para ver coisa nova. Então a gente tem muita coisa perdida. Muitos arcos que estavam perdidos para sempre, ou parcialmente perdidos, eles foram encontrados ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, em diversos cantos diferentes, né, onde Doctor Who foi exibido, né? Já foram encontrados em diversos países espalhados pela Europa, já foram encontrados em países da África também. Eu acho que já teve episódio encontrado na África do Sul também, se não estou enganado. Enfim, pelo mundo inteiro, basicamente. Trabalho daquele cara de chapéu, né? Pois e tem... Enfim, e Marco Polo, infelizmente, foi um desses arcos que está perdido por enquanto. Não se sabe se um dia teremos uma versão, uma cópia da versão original que foi exibida, completo. Na Era do Primeiro, ele é parcialmente atingido
por esses recons, né? Só que a era do segundo, ela é quase toda recon, é quase toda show de slides. Quando não é show de slide, Sim. é animação. Uma vez ou outra tem um arco que conseguiu permanecer vivo, que conseguiu durar o teste do tempo. Cara, falando nisso, é que eu acho que ainda tá. Não sei, talvez desse prioridade pra outras que estão mais perdidas, porque o Marco Polo, ele ainda conta bem pelos slides, sabe? Mas eu acho que todo o caráter histórico dele, né, pra série, eu acho que ele merecia uma animaçãozinha, tá ligado? Marco Polo ganhou animação. Hã? Ele ganhou animação? Ganhou. Faz tempinho já. E, se não me engano, ganhou um lançamento pra áudio E a também. gente tá vendo slide por quê, Rafael? A gente podia ver anime na tela, luta de anime. Sim, Marco Polo também ganhou uma versão de áudio. E é interessante porque, tipo, pra galera que não tem muita paciência pra assistir esse show de slides e tem uma boa compreensão de inglês, eu sei, é um nicho muito pequeno, mas eu sei que vocês existem. Vocês podem simplesmente ignorar as imagens e ir só com o áudio. Só que não vai ser uma experiência tão bacana, assim, tão por completo, por quê? Porque a estrutura de audiodramas e de qualquer produto audiovisual é completamente diferente. O audiodrama, ele é pensado de cabo a rabo para você conseguir catar tudo só utilizando o áudio, sabe? A forma como o cenário ele é descrito tem toda uma questão de engenharia de som mais meticulosa para que você cate mais, sei lá, a maior parte do cenário só com o som, sabe? Com o passar no chão, de qualquer que seja a superfície, seja, sei lá, concreto, seja uma superfície metálica, você escuta isso com mais detalhes no audiodrama. E você tem toda também uma questão de descrição do ambiente, às vezes de uma forma mais sutil, outras vezes nem tanto, através do diálogo também, né? Tem toda essa preocupação com o audiodrama. Então, não traduz tão 100%, mas é uma alternativa. Esse show de slide me deu um pouco de impressão de que ele poderia ter sido um pouco editado, sabe? Porque, tipo assim, eu sei que ele tá indo pelo som, né? Só que, até principalmente a parte da luta, cara, a luta fica muito confusa pelos slides, porque você ouve vários barulhos do impacto das espadas, e os slides, eles não são suficiente pra demonstrar como a luta foi, então eles ficam se repetindo várias vezes. Tem até uma parte onde você percebe que é a mesma foto, só que cortaram metade da foto em um momento, depois mostraram outra metade da foto, tá ligado? Pra dar um pouco mais de ação. E aí, sei lá, me deu a impressão de que, cara, dava muito pra editar um pouquinho isso aí, tá ligado? Pro que você tem, pra deixar um pouco mais dinâmico. Então, não sei, é por isso que eu disse, Rafa, luta tem que ser visto animado. É que eu sou suspeito pra falar, porque tudo animado pra mim é melhor. Mentira, Concordo. nem tudo, assim. As animações do Doctor Who não são tudo isso também. Eu tava até comentando com os amigos hoje que eu acho que seria muito bacana. Pronto. Eu fui pesquisar aqui na internet e só pra me corrigir aqui sobre o que eu tava comentando. O que eu tô encontrando de informações mais recentes sobre relançamento de Marco Polo, realmente teve um lançamento mais recente, mas não foi em animação, foi em áudio. Ele realmente virou uma obra de áudio. Foi em 2000 e... Então não tem animação de Marco Polo? Não, mas ele foi lançado em DVD. Mas é aquela coisa, show de Devia slides. Sim. Não tem animação dele, mas ele foi adaptado para áudio. Saiu primeiro em 2018 e o último lançamento dele o primeiro lançamento dele em áudio foi em CD, 2018, e o último lançamento dele para áudio foi em vinil, 2020. Onde que eu tava? Sim, Pronto, esqueci onde é que eu tava. Deixa eu me relembrar. Você tá falando de show de slide, né? Pois Eu falei de editar, acho que você falou, eu tava conversando com os amigos, pronto, alguma coisa assim. agora. Eu tava conversando com os amigos e, tipo assim, eu acho que a melhor alternativa pra episódios perdidos de Doctor Who talvez não seja somente animação, mas seria muito bacana ter uma alternativa de consumir eles através de quadrinhos. Porque, tipo, a gente nunca teve um orçamento muito bom pra animações de Doctor Who. E a gente vê o resultado disso, né? Principalmente na animação de Celestial Toymaker, que é mais recente.
onde tudo é muito travado, sabe? O movimento é meio esquisito. Sim, sim. E muitas animações que parecem ter sido feitas pelo Paint, né? E aí, eu achei com quadrinhos... Eu acho que combina com a época. Não, cara, eu tô me referindo até os dias de hoje. Não. Tô brincando. E aí, e nos quadrinhos, a gente poderia ter uma liberdade muito maior em relação a... Não teria tantas restrições de orçamento quanto animações podem ter, dependendo do orçamento. E você consegue dar uma ambientação muito surreal para os arcos, sabe? E você pode casar muito com a estética da época, você pode engrandecer também, né, o que a época imaginava com avanços tecnológicos. E você pode também corrigir alguns problemas que aconteciam na época em relação à caracterização de personagens. Por exemplo, na Era do Quarto Doutor, a gente teve o arco The Talons of Wang Chiang, que foi um caso de Yellowface, sabe? Um ator branco interpretando um personagem chinês com maquiagem totalmente estereotipada. Sim. Então, se eu não me engano, Marco Polo também teve uma novelização, né? E eu acho interessante passar, tipo, pra uma mídia que não tenha tantos limites, tá ligado? Porque eu sei que novelizações costumam ter ainda mais detalhes, tá ligado? Tipo, se eu não me engano, existe uma novelização do primeiro episódio do 10º, que diz que ele tá meio míope, e a gente diversas vezes, em vários episódios, a gente vê ele com óculos, né? Então, eu acho interessante também com quadrinho, porque é algo que os livros, tipo, ele pode descrever o cenário, mas seria legal repassar realmente, a gente pegar essas fotos, né, esse show de slides, e no quadrinho repassar com uma cara nova, uma arte nova. E seria... Cara, é tipo remake de videogame, tá ligado? Que você olha, tipo, nossa, não era isso, mas era exatamente isso. Podia ser isso, tá ligado? Tipo, você olhar a arte, você olhar a foto e falar, mano, é exatamente isso, só que de uma maneira muito mais grandiosa e melhor. E o bacana de adaptar pra quadrinhos é porque você poderia... Cada história ter um tom diferente, um traço diferente, sabe? Sim. E agora que você mencionou aí de uma novelização da história do 10º, onde fala que ele era meio míope, é interessante ver que, tipo assim, ultimamente com os autores modernos, a gente está muito acostumado de ver o doutor sem limitações físicas, né? Sem dificuldades para visão, ou então sempre correndo aqui para acolá. Aqui em Marco Polo, a gente vê, né, o doutor com dificuldade para andar, a gente vê ele com dificuldade para se ajoelhar, para curvar, essas coisas. E no começo da história, ele fala: deixa eu pegar meus óculos, não tô enxergando porra nenhuma. Cara, é legal isso. É até engraçado pra quem vai ver a Era Clássica depois, né? A maioria das pessoas não começa pela Era Clássica, tipo, pô, uma marca, né, registrada do doutor é ele correr. E aí você chega no primeiro doutor e ele não corre, sabe? É verdade. E quando corre, ele fica à beira de desmaiar. Sim. Exatamente, cara, muito bom. Muito bom. Que mais? Sim, a gente... Não sei, acho que a gente... O Marco Polo, ele simpatiza, né, com a galera. E aí chega um momento que, no final, ele decide ajudar de vez, né? O Ian, Bárbara, Susan e o Doutor a recuperarem Antartes. E ele enfrenta o Tenaga, né? Ele enfrenta o Tenaga, ele tem um embate e ele consegue desarmar o Tenaga, mas ele não executa o Tenaga, né? Ele entrega o Tenaga. E quando o Kubakan ele dá a ordem, né, para o Tenaga ser executado pelos guardas, o Tenaga ele toma uma decisão que pra época foi uma cena muito gráfica, né? E pra gente que ficou com um show de slides só pode imaginar que ele pega a própria espada e se empala. Caraca. Então, eu fiquei meio... Cara, teve uns momentos nesse show de slides que eu fiquei meio perdido, porque eu lembro que tem um momento lá, mais pro começo do arco, que descreve que ele puxou a espada, e aí eu pensei, caramba, então a luta já é aí, tá ligado? Só que aí depois ele meio que dá um miguezinho e fala, não, eu tenho que manter minha espada afiada, não sei o quê. E aí ficou meio estranho, sabe? Tipo assim,
É óbvio que não foi isso que aconteceu, mas parece muito que ele deu um golpe no Marco Polo, que ele errou, e aí depois ele falou, não, só tava testando aqui o Marco Polo. Não, beleza, cara, fica de boa aí, tranquilo, tá ligado? Sim. E sim. aí... E essa parte aí também ficou meio estranha, porque, sei lá, eu olhei assim, escrito, o que tava acontecendo, e eu fiquei, caraca, porque chega um momento que o Marco Polo fala, tipo, levem ele, e só tá escrito, os servos levam o corpo de Tenaga, sabe? E aí tem então, acho que até essa questão, né, tipo, nos slides, às vezes não dá pra ver, e às vezes deixa só escrito o que aconteceu, tipo, lá no começo, na pegada, né, você não tem a imagem do Ian verificando a pegada, então você só tem o negócio escrito, Ian verifica a pegada. E aí, às vezes, isso torna as coisas um pouco confusas, porque nem sempre a descrição é tão detalhada assim. Sim, sim. E é interessante também, muito importante notar que, tipo assim, é comum no mundo das recons elas serem feitas de formas amadoras, por fãs, e principalmente para nós aqui brasileiros, as legendas, né? A era clássica inteira, ela foi legendada por fãs, inteira. E eu tô avisando isso pra galera que vai assistir o arco depois dos nossos comentários, porque, tipo, aqui em Marco Polo, nós temos uns erros, assim, muito consideráveis. Eu até brinquei contigo, tipo assim, porra, eles erraram aqui a data, mas não foi por muita coisa não, foi só por 450 anos. Sim. Até no drive que o Rafa me passou, né, então a gente viu a mesma legenda, tinha uns momentos onde tava sem legenda, sabe? Tipo, durante 1-2 segundos tinha uma fala e tava sem legenda, e eu fiquei tipo, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? Ou a legenda passava muito rápido, então... Acontece, é coisa... Gente, é uma série que não veio pro Brasil, de 1963, tá ligado? Na verdade, ela até Coisas que a gente tem que passar. mas de forma muito torta, sabe? Sim. Mas isso é outro papo. E é um tópico que eu não tenho muita informação sobre, mas, tipo... Desde antes da época do Quarto Doutor, se eu não tô enganado, já aconteceram de Doctor Who vir aqui pro Brasil, mas nunca foi de uma forma muito forte, sabe? Sempre foi de uma forma muito torta. Mas enfim, isso é papo de outro podcast. Entendi. Mas é isso. A série clássica, pro fandom brasileiro, ela foi traduzida por fãs. Então, primeiramente, né, eu sou muito grato por todo esse trabalho que os fãs fizeram. E eu já dou um aviso aqui pro pessoal que vão ter muitos erros na legenda quando vocês forem assistir a era clássica. Vão desde erros mais bobos, como de grafia, até erros mais graves, como erros de datação. Às vezes vão ter momentos onde não vai ter legenda para alguma fala, por N razões. E a que eu acho mais curiosa é quando, do nada, no diálogo aparece uma sentença até mesmo inteira, toda em inglês, no meio da legenda em português. Sim, sim. Isso acontece. Acontece pra caramba, na verdade. Acontece. É a vida, gente. Não é, tipo assim, absurdamente frequente, mas é frequente o suficiente pra se dizer que é um problema, sabe? E eu acho que isso é uma necessidade agora pra comunidade brasileira, Rúvia, né? De irmos atrás de atualizar as legendas. Mas, te contar, a gente comenta sobre esses erros de trabalhos feitos por fãs, né? Mas tem muito trabalho oficial que erra, né? Não vamos esquecer Não vamos esquecer da primeira dublagem que teve, né? A temporada 37, a primeira temporada da Jodie Whittaker. Não vamos esquecer. Ai. Não vamos. A gente podia, mas não vamos. Não vamos, jamais. E isso, inclusive, é tópico para outro podcast. Esses foram os nossos comentários da dobradinha À Beira da Destruição e Marco Polo. Meu caro Rafa, e aí? Seu veredito? Cara, dos dois, né? Cara, A Beira da Destruição, cara, apesar de ser Dorgas, assim, moçada, chegou droga, tá? Olê, olá. É drogas da boa, viado. Então pra bom, você, tá ligado? Então pra você, The Edge of Destruction é basicamente isso? Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Cara, é
legal, tá ligado? Tipo, a mesma conclusão sendo meio qualquer coisa, é legal, tá ligado? Eu curti muito. Eu acho que eu não comentei aqui, mas eu gosto muito como começa o episódio, que tá todo mundo parado, assim, com a câmera por cima, e aí só do nada e todo mundo cai. Muito Sim. engraçado. Sim. E Marco Polo, eu acho um bom arco, eu só acho ele muito arrastado, assim, tá ligado? Mas, no geral, eu gosto dele, eu entendo o porquê que todo mundo fala dele, né? E realmente, é um marco pra Doctor Who, e é um Marco Polo, e é isso, né, cara? Não tem mais o que dizer. Você dá nota pro Review Retro, não, né? Cara, eu cometi o vacilo de não ter dado pra Wonderful Child, mas sim, a gente dá. Então eu dou nota 8,40 pra 8,40 pra A Beira da Destruição, que é 2 vezes 4,20. E Marco Polo, eu dou um 8 também. Não, acho que por conta dele ser muito arrastado, não daria uma nota maior. Mas ele é bom, ele é bom. Eu não ia dar uma nota muito acima pra The Edge of Destruction, justamente por conta do final, porque pra mim o final, ele é tão... que ele chega... Sim. Ele é tão qualquer coisa que chega a pesar bastante, sabe? Sei lá, eu acho que pra The Edge of Destruction teria sido bem melhor se eles não tivessem explicado as coisas, sabe? Tivessem deixado mais pra interpretação do que aquele final, como o 73 Jardas fez. Então... Mas aí tem aquela coisa também, né? Desenvolvimento desse tipo de narrativa evoluiu muito em 60 anos. Então, em certo ponto, até é injusto comparar com 73 Jardas, por exemplo, que tem uma veia parecida, mas é meio injusto comparar também. Sim. Então, sei lá, a minha nota, eu vou repetir, eu vou dar 8,40, né? Agora, pra Marco Polo, eu vou contrariar aqui. Eu vou dar um 7. 7. E não vai além disso. Acho justo. É uma história boa, mas... ela já tem muita coisa contra ela. Tipo, já é um episódio histórico, que é um tipo que... E, inclusive, histórico raiz. Histórico raiz, onde não tem monstro, não tem anomalia espaço-temporal acontecendo, sabe? Não, é só o doutor no lugar errado na hora errada, sabe? Só isso. Então, isso já muda muito o ritmo pra muita gente. Já é uma coisa... Já é um impeditivo de cair muito no apreço de muitas pessoas, inclusive no meu. E juntando isso, tem o fato do arco ser muito arrastado. 7 episódios. Tipo, uma história que acontece em 7 episódios que podia ter acontecido em 4. Ou até menos, na verdade. Então, isso afeta muito a nota. E fica constantemente repetindo, né, o status quo, né? Nós estamos presos aqui, somos presos do Marco Polo, estamos indo pra Kubaclan, bora pegar Taz. Não conseguimos pegar Taz, aí a gente volta pra Estaca Zero. E fica nisso, até o último episódio. Cansa. Então, não passa de 7. Não passa. É 7 e é isso. Sim, eu acho que talvez até abaixaria pra um 7, um 7,5, talvez. Não sei. E aproveitando essa oportunidade, né, muito grande. eu queria deixar minha nota, né, pra Wonderful Child. Mas foi 2 semanas atrás o programa. Foda-se, o podcast é meu. É bom, Rafa, porque agora a pessoa tem que ver esse. Até o final, aliás. Olha aí. Wonderful Child, por conta da parte 1, eu dou um 8. E é isso. Fechou? Eu fui o seu host da vez aqui, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Twitter, @Rafael_Wayne, e no Instagram, @Rafael Wayne. Eu sou o Rafa França, vocês podem me encontrar no meu canal e podcast, na hora a gente junta. E assim, se você curtiu ver uma luta que é só áudio e slide, cara, fotos, você pode ver o meu RPG, cara, porque o RPG é só áudio e imagem dos personagens, tá ligado? Então, assim, cara, é incrível, te juro. Pô, merecia uma animação? Merecia, mas a gente não tem orçamento. Então... Isso aqui foi o episódio perfeito pra você fazer esse jabá, né? O quê?
Esse aqui foi o episódio perfeito pra você fazer seu jabá, né? É claro. Amigo, todo episódio é perfeito pra mim fazer o meu jabá. Você não está entendendo o mindset do marketing. Ele já tomou a minha cabeça. Fora isso, vocês podem ver lá, né? Tá rolando RPG. Então. Mas quando não tá rolando RPG, tem reacts de trailer, tem. Na hora a gente critica que teve, né? Falando aqui, teve uma união com o Blue Box Cast e o É Tarde Demais. Mas fora isso, você pode achar o Na Hora a Gente Junta no Twitter, TikTok, Instagram, como ou nhgj.podcast, ou Na Hora a Gente Junta mesmo. E você pode me achar como Rafarts, Rafael Artes, só que um único A, no Twitter e no Instagram, e eu não tenho TikTok. É só isso, não. Pois é, pessoal, pois é. Também acompanhem e sigam o Blue Box Cast no Twitter e Instagram, @BlueBoxCast. Aqui, né, todas as redes sociais, todos os projetos e tudo mais, e inclusive os links, né, para você poder acompanhar Marco Polo, vão estar aqui na descrição. Isso é uma coisa que a gente está fazendo aqui desde o começo das Reviews Retro. Todos os episódios comentados vão ter links aqui na descrição, né, para vocês poderem assistir também e irem acompanhando. Muito obrigado, meu caro Rafa, por ter aparecido aqui mais uma vez, por ter colaborado aqui com a gente. E é isso, meus caros. A nossa Tardes agora, ela acabou de aterrissar. E eu vejo vocês todos semana que vem no nosso comentário sobre As Chaves de Marinus. Até mais. Obrigado aí, gente.